Sua imagem comunica sua essência ou esconde as suas inseguranças? Você tem um posicionamento de imagem ou uma prisão de aparência? Em tempos de posicionamento em redes sociais, muita gente tem confundido posicionamento com viver de aparência ou ostentação. E quantas pessoas acham que o seu valor é medido pela roupa que usa, pelo carro que anda, pela marca da bolsa, pela marca da roupa? Pensam que parecer rica, bem-sucedida ou desejadas é o que finalmente vai torná-las autoridades ou valorizadas entre as pessoas. Quantas constroem personagens perfeitos, calculados, estratégicos, pensando que isso é posicionamento? A verdade é que muitas nem percebem que no processo de parecer, elas acabam se perdendo de quem realmente são. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, se sentindo cansada de performar, mas com medo de continuar invisível se parar de tentar. No episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos falar sobre a linha invisível, mas perigosa, entre o posicionamento que comunica a verdade e a ostentação que esconde inseguranças, ou aparências que escondem inseguranças. Você vai aprender a usar a sua imagem como extensão da sua identidade e não como um disfarce para suas inseguranças. Esse é o nosso Na Marra Podcast e eu tô muito feliz de receber você aqui no nosso cantinho, porque eu posso dizer que ele é nosso. Seja bem-vindo ao nosso podcast, bem-vinda. Eu tô honradíssima com a sua presença, feliz demais em estarmos juntos em mais um episódio e esse de hoje que vai falar de algo que vai, pegar na feridinha de algumas pessoas que estão aí empreendendo nas redes sociais, buscando se posicionar profissionalmente, cuidar da sua imagem, mas que muitas estão se perdendo no meio desse processo. E para começar esse tema, eu quero trazer para você uma frase que, para mim, é muito impactante e ela resume exatamente o que o posicionamento precisa fazer na sua profissão, na sua vida. Quando a sua imagem carrega aquilo que você carrega no espírito, ela comunica sem esforço. Olha como isso é poderoso. E vou falar de novo. Quando a sua imagem carrega o que você carrega no espírito, ela comunica sem esforço. Quando você tem verdade na tua alma, no teu espírito, quando você sabe exatamente a tua missão, o teu propósito, quem você é, naturalmente você consegue comunicar isso por meio da tua imagem. Eu não estou aqui dizendo, nem romantizando, de que a gente não tem que cuidar da nossa imagem, alinhar e refinar para que nós possamos sim usar elementos que atraem o público, que mostram a tua competência. Isso sem dúvida nenhuma. Eu trabalho com posicionamento, eu entendo que esse alinhamento, esse refinamento é extremamente necessário. Porém, ele só tem que potencializar e mostrar ainda mais quem você é. Não adianta você ficar usando uma imagem que não comunique de fato quem você é na sua identidade, no seu jeito de ser, nas suas crenças, naquilo que você realmente acredita, no impacto que você quer gerar na vida das pessoas. Então nós precisamos pensar que existe sim uma linha muito tênue entre posicionamento e ostentação, posicionamento e somente uma aparência vazia. E o que nós temos visto são mulheres, pessoas, homens e mulheres perdidos, pessoas que têm ali seguido padrões de imagem, olhando umas às outras, se parecendo cópias e não trazendo a sua essência para mostrar para o público exatamente quem elas são. Eu tô falando isso para vocês porque eu já passei por isso, né? Eu sempre gostei de blazer, de me vestir bem, então assim, não entrei na onda do blazer, não. Eu já sempre gostei, quem me conhece sabe, eu já uso há muitos anos. Mas quando eu falo que eu entrei um pouco nessa onda, foi no sentido de eu comecei a me travar, eu comecei a olhar alguns padrões e algumas coisas que as pessoas falavam e pensar, nossa, será que eu preciso refinar mais de uma forma diferente? Será que eu preciso inovar? Será que eu preciso trazer outros elementos? E claro que é um processo super natural quando a gente está num processo de se encontrar, num momento de se encontrar, você ter uma certa confusão, sabe? De você pensar, poxa, será que isso me representa? Até você testar, até você ver se de fato aquilo ali combina com você, existe esse processo, né? Mas eu vejo, eu falando de mim, quando eu passei por essa fase de ficar me questionando, de ficar tentando coisas diferentes,
eu percebi que, na verdade, isso não era uma necessidade minha, mas como você, de tanto você ver no mercado, de tanto você ver as pessoas falando, fazendo, inconscientemente você começa a achar que tem um problema com você, que talvez você precise parecer com outras pessoas em alguns aspectos, né? Eu tenho, especificamente, tenho, por exemplo, músicas que eu não gosto, e eu achava, né, assim, poxa, legal que essa pessoa usa uma música mais nesse estilo, e eu ficava, poxa, mas não conecta comigo. Eu tô falando de música de stories, uma música que você bota numa caixinha de pergunta, uma coisa boba. E eu comecei a refletir sobre isso, a pensar, bom, quantas mulheres eu vejo, né, aqui nas redes sociais, atendo clientes, mentoradas, que tem esse processo de ter uma dificuldade de ter clareza na sua identidade. Por exemplo, acontece sempre com muitas mentoradas que entram na nossa mentoria, na Power Scale, que elas trazem: ah, mas eu não gosto de blazer. Ah, mas eu vou ter que ficar usando. As pessoas já ficam pensando: nossa, eu vou ter que parecer com aquelas pessoas para poder me posicionar. Ou seja, de fato está no inconsciente coletivo. E muita gente começa a achar que posicionamento é ostentação, é de repente mostrar coisas pessoais, você ter que ostentar um carro caro, uma casa muito chique, enfim, ostentar coisas, mostrar coisas. E a gente começa a ver também muitos casos, né? De gente que aluga carro importado, pega carro emprestado, aluga casa, finge que é rico, né, gente? Finge para poder enganar as pessoas, enfim, mostrar que tem ali algum sucesso. Fica muito claro que a gente precisa sim mostrar para os nossos futuros potenciais clientes que nós temos sucesso naquilo que nós fazemos. E é óbvio que a parte financeira, né, que o sucesso material, ele é o que mais brilha os olhos. Todos nós queremos prosperar, todos nós queremos um carro bacana, uma casa legal, pagar uma escola incrível para os filhos, ter financeiramente liberdade. Porém, o que você tem que entender? Quando você vê um cara multimilionário que tem um avião a jato, e você pensa, nossa, mas ele vende mais fácil porque ele é muito rico, as pessoas olham e veem a autoridade nele. É óbvio que isso ancora a autoridade, gente, porque isso mostra que ele é bem sucedido financeiramente mesmo. Quando isso é verdade, quando ele tá com o avião dele, e geralmente assim, eu conheço alguns, né, que, sei lá, tem um avião que tem 3 sócios, né, que tem 3 pessoas que andam no avião, dividem, né, rotas do avião. Claro, tem gente que tem a condição de ter o próprio avião sozinho. Mas o que eu quero dizer é que você vai vendo ali níveis de riqueza, de prosperidade, aquilo ali reflete o que a pessoa de fato é, né, o que ela alcançou. E óbvio que isso vai gerar uma ancoragem de autoridade. Porém, gente, vamos combinar uma coisa, queridos. Nós precisamos entender que quando a gente fala de posicionamento, não necessariamente você precisa ostentar ou mostrar resultados financeiros e materiais para provar para aquele cliente que você é competente no que você faz. Então a gente não pode associar a ostentação ao posicionamento, porque na verdade, gente, o que é posicionamento? É as pessoas verem essa autoridade, um alinhamento, uma coerência entre a sua imagem e a sua mensagem e o que você promete com o teu curso, com o teu atendimento, com o teu produto, com o teu trabalho, com o teu serviço. Então, quando a gente fala de posicionamento, eu estou falando de coerência entre o que eu falo, o que eu entrego, o que eu acredito e a imagem que eu passo para as pessoas. Então, vamos um exemplo bem básico. O meu pai, uma vez, ele foi num especialista em cabelo, em transplante capilar. Na verdade, em transplante não. Em tratamento, um tratamento lá de uma loção, um produto lá, capilar para, né, aumentar o volume de cabelo. E o cara era careca. E o meu pai chegou na clínica, ele achou super estranho. E aí ele falou, meu Deus, como é que eu vou conversar com um cara que é careca, né? Como é que eu vou acreditar que isso daí funciona? E aí o cara mostrou casos, vários casos de pessoas e tudo. E aí falou o valor do tratamento e meu pai falou, olha, se eu não me leva a mal, eu não queria que o senhor me interpretasse mal, mas eu queria fazer uma pergunta. E aí ele falou, olha, é porque o senhor fala desse tratamento, mas o senhor é careca, o senhor não usa esse tratamento no senhor mesmo? Aí ele começou a rir, ele falou, não, claro, olha, eu sei, tem gente que já me perguntou isso, eu já fiz o tratamento por um tempo, mas tem que ter uma disciplina de fazer sempre, a gente fica aqui sempre na correria, e eu acabei não completando todo o tratamento e tudo mais, mas tem os casos aqui dos nossos pacientes que funcionam. E aí meu pai não engoliu essa justificativa, muito embora ela pode até ser que seja verdade, né, vai saber. Porém, ele não quis o tratamento. E ele falou, cara, eu não senti, não botei fé, porque se ele disse que não tem tempo, não tem como ele trabalha com isso, como é que ele não tem cabelo, né? E isso já tem um tempo. E realmente, por quê? Porque é a prova social, né? É a prova, é você olhar para a pessoa e sentir coerência entre o que ela vende e o que ela
Mostra. Então, não tinha coerência. É a mesma coisa de você ir num nutricionista que está acima do peso. É a mesma coisa de você ir num médico que fuma. Nossa, Aline, mas então quer dizer que o médico não pode fumar? Claro que pode, o médico pode ser o que ele quiser. Porém, se eu, Aline, for me consultar em um médico que eu sei que fuma, eu já não vou me sentir tão confiante. Por quê? Porque o cara sabe que faz mal pra saúde, que mata. Tipo assim, ele é médico e ele tá fumando, entendeu? Eu não sei se esse cara vai ter realmente coerência ali, uma vida alinhada pra poder me falar de saúde. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que a coerência ela é essencial na sua comunicação visual e na sua comunicação não verbal, na verbal e não verbal. A mesma coisa, gente, eu vou contar um caso pra vocês recente. Essa semana eu fiz um curso, tem uma menina no digital que ela tem uns conteúdos muito bons, uns reels muito legais, e ela fala de conteúdo e algumas estratégias pra gente fazer conteúdos com inteligência artificial, enfim, várias estratégias. E aí eu comprei o curso dessa moça. Eu estava super ansiosa pro curso dela, porque eu gostei tanto do conteúdo dela, que eu falei, cara, era na verdade um lançamento pago, né, que ela fez lá, cobrou um valor pra gente poder assistir o lançamento e ela obviamente ia vender o produto dela depois. E aí, eu super ansiosa, nossa, vou aprender muito, tá, vamos ver se eu entro no curso dela, porque eu já tinha gostado dela e gostado da imagem dela, gostado do conteúdo dela, gostado de tudo, ou seja, o posicionamento dela tava ali, ok, show de bola, me atraiu, comprei o lançamento pago, tava predisposta a comprar a mentoria dela, o curso dela. Gente, a aula dela foi uma aula tão ruim, uma experiência tão ruim, insegura na comunicação, a maneira de falar insegura, não passava confiança na maneira dela falar, dela explicar, ensinou muito mal, a didática ruim. Ela não entregou muita coisa, sabe? Eu pensei, poxa, ela não entregou praticamente nada nessa imersão. Como é que eu vou ter certeza que ela vai entregar alguma coisa de relevante e útil mesmo num curso ou numa mentoria? Porque aquilo ali era uma degustação, era uma prévia, né? Muito ruim, a comunicação insegura, uma voz monotone, cansativo. Nossa, que horrível. Quase não dei conta de assistir a aula dela. Por que eu tô te contando essa história? A imagem dela me atraiu. Check. O conteúdo dela me atraiu. Check. O perfil dela me atraiu. Check. Porém, a comunicação dela, a comunicação falada dela não me passou convicção, não me passou segurança. Eu não gostei do jeito dela na aula. Eu não gostei do conteúdo que ela entregou. Existe uma frustração. Eu construo uma imagem, eu construo um posicionamento, tal, aquilo ali atrai, mas eu não sou aquilo que eu estou vendendo. Eu não sou aquilo que está aparecendo ali. E, gente, eu desanimei de um tanto. Eu me decepcionei de um tanto. Eu falei, nossa, Jesus amado. E ela parecia ser tão boa. Eu quase falei, menina, vamos lá, vamos fazer uma sessão de coaching aqui comigo. Para você melhorar sua fala, melhorar seu conteúdo, entra aqui na minha mentoria para te ajudar. Por quê, gente? Porque tem que ter coerência do início ao fim, tem que ter coerência entre o que eu tô comunicando com a minha imagem, com a minha fala, com o meu conteúdo, mas eu também tenho que ter verdade, o que eu entrego, como eu entrego, o que eu falo, a segurança que eu passo. Vocês entendem isso? Não é somente sobre eu ficar olhando, sabe? Vou atrair pela imagem. Tá, mas e se você atrai? Quantas mulheres são um outdoor ambulante de elegância, marcas, mas quando elas abrem a boca tudo desmorona. Foi assim que eu me senti no curso dessa moça. Então entenda que para você olhar para o seu posicionamento, você entender o que é se posicionar bem no mercado, você tem que ter verdade, você tem que ser você tem que ter uma comunicação verdadeira, você tem que ter autoridade no que você faz, confiança no que você entrega, uma mensagem poderosa de verdade, saber como você vai mudar a vida das pessoas, como que o teu trabalho impacta a vida das pessoas. A sedução de parecer ser bem-sucedida demais ou cedo demais pode, na verdade, te colocar num abismo. E aí o que você chama de posicionamento, você está usando, na verdade, como escudo contra a sua insegurança. É muito fácil se perder tentando manter uma imagem que nem você sustenta por dentro. E quando você não confia em si mesma, você vai destruir tudo aquilo que talvez você até já construiu um dia. Você vai entrar num nível de armadilha de ego e o posicionamento vai se tornar, na verdade, uma máscara. É ego. Você vai se perder de quem você é. Eu acho muito interessante uma história, que é a história de Saul, o rei Saul. Ele foi ungido de Deus para ser o primeiro rei de Israel.
e ele ganhou muitas batalhas enquanto rei. Porém, Saul ele caiu na armadilha do orgulho, da arrogância. E tudo isso por quê? Porque ele era muito inseguro. Quando o profeta Samuel foi ungí-lo, né? Tem uma passagem na Bíblia que conta que ele se escondeu. E aí, quando eu li a primeira vez, eu pensei, mas por que ele se escondeu? E quando eu fui pesquisar mais sobre isso refletia como Saul era inseguro. E a insegurança na identidade de Saul acompanhou ele ao longo de todo o reinado. Ele precisava de autoafirmação, ele precisava de provar que ele era poderoso. E nessa ele mergulhou em vários processos que fizeram com que ele caísse, com que ele se destruísse, ao ponto de o fim dele ter sido ele ter se matado. É algo muito forte quando a gente pensa no processo de identidade. Enquanto que Davi, que foi o rei, que foi ungido, ainda durante o reinado de Saul, ou seja, ele ficou no lugar de Saul, ele pegou o trono, né, de Israel, ungido por Deus. Davi era ousado. Davi era pequenininho, magrinho, franzino, era corajoso. Ele confiava no Senhor. Ele não colocava a identidade dele nele. A identidade dele era na confiança em Deus. Ele sabia que ele era no Senhor. No entanto, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Já Saul deixou de confiar no Senhor, deixou de se conectar com o Senhor. Ele simplesmente se apoiou nas coisas materiais e nele, desobedeceu a Deus, desobedeceu os direcionamentos de Deus no profeta Samuel. O que aconteceu com Saul? Ele foi derrotado, ele foi, simplesmente ele perdeu o trono para Davi, um magrinho, fraquinho, teoricamente, e corajoso, ousado, sabia quem ele era, ele sabia a identidade dele. E é tão interessante quando a gente traz essas referências bíblicas, eu gosto muito, né, de pegar, e vocês já perceberam que eu sempre trago uma referência, porque a história de Saul, né, traz esse aprendizado sobre você perder um reinado, sobre você se autodestruir por insegurança, porque a insegurança, a autoestima baixa, ela vira orgulho, ela vira arrogância, ela faz com que a gente construa máscaras, com que a gente crie muros, com que a gente crie subterfúgios para poder mascarar aquilo que a gente tem de insegurança, para provar o nosso poder e a nossa capacidade em bens materiais, em pessoas, em manipulação de poder. E quantas pessoas a gente vê fazendo isso? Se usando da imagem, do poder pessoal ou financeiro para sentirem que tem valor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem uma passagem, uma referência quando fala de Saul, que é lá em 1 Samuel 15, 24, que diz assim: eu pequei porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E aí, por que é importante entender isso aqui, né, quando ele falou? Porque ele simplesmente perdeu a confiança e a conexão dele em Deus e a identidade dele em saber quem ele é, para querer agradar, para querer mostrar. E tem um ponto importante que a gente tem que pensar. Quando a estética se torna mais importante do que a sua essência, é quando você perde a sua autoridade e nem percebe. Então, no momento em que você valoriza mais a estética, o externo, a imagem, o parecer, do que a sua essência, do que a sua mensagem, do que a sua missão, do que aquilo que você tem que fazer, você se perde. O teu valor principal tem que estar pautado na tua identidade, na tua missão, naquilo que você nasceu para fazer. A imagem, ela só precisa comunicar aquilo que você é dentro, em essência. E é tão lindo o ser humano, né? Porque a gente pode ser tudo. Eu criei uma parte aqui dentro de um tópico do que a gente vai conversar, dentro do meu roteiro aqui do nosso podcast, em que fala sobre liberdade espiritual e estética. Eu estou trazendo muito sobre o espírito, gente, porque isso aqui, né, é a roupa do nosso espírito. O nosso corpo é a roupa do nosso espírito. Porque nós não somos... nós somos seres espirituais, né? Nós estamos aqui nesse mundo físico, mas nós somos seres espirituais. E o teu espírito, a tua conexão com o teu Criador, a tua alma, a tua essência, ela precisa transmitir o impacto que você nasceu para transmitir nesse mundo. E a imagem, ela é só um ponto de atração, de mostrar quem você é. Então a gente vê no mercado digital uma ânsia de atrair clientes, de mostrar o posicionamento que atrai. Só que se eu fizer a imagem mais linda do mundo, o personagem mais bem montado, se não tem essência, se não tem verdade, se não tem conteúdo, aquilo não vai gerar impacto.
Não é sustentável, não vai gerar mudança, entende? E não é sustentável porque você vai ficar ali alimentando uma imagem que você não consegue, sofrendo, tentando ser alguém e se encaixar naquilo que você não é, e você vai deixar de brilhar e prosperar ainda mais sendo você, fazendo aquilo que você tem que fazer. A primeira coisa para você ter liberdade para se posicionar é você entender que você não tem que provar nada para ninguém, que você não tem que se encaixar em nada, você não tem que ser amada, aceita, aplaudida, você simplesmente tem uma missão para cumprir. Eu quero que você entenda isso porque isso é extremamente importante, tá? Eu tô aqui no Spotify, se você estiver me ouvindo do Spotify, ou no YouTube, se você já estiver me assistindo em vídeo. E tem vídeos que tem muitos comentários legais e positivos, mas nem sempre a gente tem só boas opiniões. Quem se expõe em rede social tá suscetível a receber críticas, haters, enfim, coisas absurdas que a gente escuta, porque tem gente doida de todo jeito no mundo, né, gente? Vamos combinar. Então, se você pautar o teu desejo de ter o teu canal no YouTube, de ter o teu curso online, tua mentoria, de ser excelente no teu serviço, se você ancorar isso em ser aplaudido, em receber validações externas, no dia que você receber um hate, no dia que você receber críticas, acabou a sua vida. Acabou seu propósito. Seu propósito é ser aplaudida, é agradar, é ter sucesso. Só que eu quero que você faça uma reflexão. A Virgínia, que é uma grande influenciadora, ela tem muita relevância, né, social, nas redes sociais, em pessoas. E ela tem muito hater. Gente, tem hora que eu entro ali, às vezes eu já vi algumas postagens dela com cada coisa doida. E aí você imagina, se a vida dela fosse influenciada pelas pessoas que não gostam dela e criticam ela. Isso faz parte do jogo da relevância. Você vai ter quem te ama e quem te odeia. E quanto maior você for, mais haters você vai ter, mais gente que te odeia você vai ter, mas também mais gente que te ama você vai ter, mais gente que gosta de você vai ter. Porque quando você tem essa relevância, é natural que vão crescer pessoas que gostam e que não gostam, e tá tudo certo. E quando a gente fala de se posicionar, a gente não fala de agradar, de atrair quem gosta da gente, de fazer com que as pessoas nos amem. Não! Não é sobre isso. Você não tem que querer que as pessoas te amem. Você não tem que querer ver valor pessoal em sucesso de número de seguidor, em imagem, em número de clientes, em ter comentário positivo em rede social. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Ó, eu tenho 15 anos que eu atendo pessoas, 15 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, que eu dou cursos, palestras. E eu já passei por todo tipo de treinamento, palestra, em que muitos amavam. A mesma palestra que, sei lá, que todo mundo amou, tinham 2 ou 3 que acabaram com a raça da minha palestra, falaram que foi horrível, que eu era péssima. É um curso que você dá que 90% das pessoas amam e 10% falam mal. Eu me lembro de um treinamento que eu dei uma vez. Esse treinamento foi um treinamento de 2 dias inteiros. E o local que eu dei o treinamento, né, eu tinha um prazo, um horário para encerrar, e a gente acabou que atrasou um pouco, a gente avançou no horário, e começaram a me pressionar, tem que acabar agora, tem que acabar rápido. E eu acabei finalizando a última ferramenta, né, o último exercício que a gente fazia, eu acabei finalizando ele um pouco mais rápido. Eu não demorei o tempo que eu demoraria, e eu tive que encerrar do tipo assim, gente, tchau, tal, fiquem com Deus, das pessoas se despedirem umas das outras e irem embora, teve que ser rápido, sabe? Foi aquela coisa meio porque o espaço ia fechar. E no final desse treinamento, a gente rodava sempre uma pesquisa de satisfação. Um link, na hora a pessoa recebia o link e ela preenchia esse link de pesquisa de satisfação. E nessa pesquisa, 96% da turma deu uma nota ótima, teve vários comentários positivos de pessoas que amaram, que foram impactadas. Mas 3 pessoas, 3, tá? A gente tá falando de uma turma que tinha umas 60. De 60 pessoas, 3 fizeram comentários negativos. Dizendo que eu acabei o curso rápido, né? Acabei acelerada, porque eu me desorganizei com o horário e tal, e não foi legal. E falaram de outras coisas lá. E, na verdade, assim, esse final que foi mais corrido nem foi ruim, assim, né? No entanto, que a maioria não reclamou. Viram que foi por causa da questão do espaço, super entenderam. E teve outros comentários nada a ver que falaram lá. Essa pessoa, acabou com a palestra, foi horrível. Se você lê o comentário dessa pessoa, pensa, meu Deus, foi horrível esse curso. E eu lembro que quando eu recebi esses comentários, eu estava tão feliz com a turma, eu estava tão feliz com o resultado, as pessoas me abraçaram no final, elas amaram. Mas essas 3 pessoas, esses 3 comentários ruins,
eles me fizeram ficar com um sentimento um pouco ruim. Caramba, que droga, foi tão bom. E essas 3 pessoas me deram uma nota baixa. E isso diminuiu muito a minha média na nota lá geral dessa turma, né? Enfim, e aí eu fiquei ali pensando, falei, poxa, foi tão bom a turma e tal, e essas 3 pessoas vão, enfim, estragar toda uma turma que adorou, que amou, né? Tantas pessoas que gostaram, 57 pessoas que foram impactadas. E eu fiquei ali ainda uns 2 dias meio na bad, sabe? Nossa. E aí, claro, a gente fica triste, né? A gente quer que todo mundo goste. E aí, quando passou, né? Enfim, eu parei, fui conversar com outras pessoas que também, nossa, pois é, o que será que aconteceu? Eu parei e pensei, gente, de verdade, tem gente que tá no mau dia, tem gente que é infeliz de todo jeito, tem gente que reclama de tudo, tem gente que não gosta de você na hora que te viu, e pronto, não tem o que você fazer, né? Não importa o que você faça, essas pessoas não gostam de você e elas não vão falar coisas boas pra você e elas não vão curtir o que você fez. Não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce. E eu passei por isso, eu dei um exemplo, mas eu já passei por coisas bem piores, dentro de palestra, tipo, da pessoa na minha cara, levantar, falar, não gostar, enfim, várias coisas bizarras. Que se eu ancorasse o que eu faço, a minha missão com pessoas, eu jamais me exporia aqui, ficar me expondo no YouTube, no Instagram, em nenhuma rede social para ser criticada, sabe? Jamais eu teria parado de dar palestra, eu teria parado de dar treinamento. Eu já passei coisas muito piores. Eu já dei uma palestra uma vez que a pessoa, no final da palestra, o pessoal gostou tal, mas uma pessoa ficou até o final com a cara feia, e eu, poxa, o que aconteceu, tal. Fui conversar, ela falou, nossa, sério, foi muito ruim, você é muito ruim. Você tem que melhorar muito como palestrante. A pessoa falou desse jeito, na minha cara. E eu fiquei assim, só que isso foi bem no início da minha carreira, né, então eu não estava esperando, e eu fiquei muito mal. E esse episódio dessa pessoa foi o que mais me fez continuar, porque eu fiquei uns 3 dias pensando em desistir, não nasci pra isso. Eu devo ser ruim mesmo, não dá pra mim isso, não vai rolar. E aí, depois de uns 3 dias de fossa, eu já tinha outra palestra agendada na semana seguinte, eu tava apavorada, eu não queria dar. E aí, eu fui orar. E Deus falou muito claramente comigo. Ué, é sobre você ou sobre a sua mensagem? É sobre você ou sobre a sua missão? E eu realmente refleti, não, realmente não é sobre mim. E vou passar por isso outras vezes. É sobre o meu propósito, é sobre o que eu quero fazer, a mensagem que eu quero carregar. Nem todo mundo vai querer ouvir sua mensagem. Nem todo mundo vai querer te escutar. Entende? Agora, entenda um ponto. Quando a gente fala de posicionamento, esqueçam essa sandice de que posicionamento é somente sobre imagem. É sobre mensagem, é sobre propósito, é sobre comunicação, é sobre crenças, o que você acredita, é sobre o impacto que você vai deixar no mundo. Isso envolve posicionamento. Esquece cara de rica, esquece sua ostentação. Posicionamento é um complexo, são várias camadas que envolvem a sua comunicação. A imagem é uma delas. A roupa que você usa, o cabelo que você tem, a sua imagem é um elemento, sim, importante. Porque se você não tem uma boa imagem, no primeiro olhar, a pessoa fala, isso daí eu não gostei não. Ela nem te dá a oportunidade de conhecer. Mas se você sabe quem você é, se você tem uma mensagem poderosa, se você transmite na sua imagem o que é você na essência, não vai ter decepção. A pessoa vai olhar para você, vai gostar de você, vai te conhecer, vai ver coerência e ela vai comprar de você, vai ter acesso a você, enfim, vai caminhar com você. Agora, se a pessoa é como essa moça que eu comprei o curso, e ela é boa essa moça, tá? Só precisa de refinamento, melhorar a comunicação dela, melhorar a base de conteúdo dela, eu ensino tudo isso na Power Scale. Se ela tiver esse trato, ela é uma pessoa muito capaz, muito boa, mas ela vendeu uma imagem e não entregou um conteúdo. Então, gente, entendam que a gente tem que alinhar todos esses pontos. A imagem que eu comunico, ela precisa, na verdade, ser coerente com quem eu sou, com quem eu acredito, com o que eu vendo, com o que eu entrego, com a qualidade daquilo que eu faço, e não o contrário. Você pode ser elegante, minimalista, ousada, você pode ter um estilo luxuoso, não importa o seu estilo, desde que ele seja de verdade. Desde que se você gosta de coisas luxuosas, se você é esse tipo de pessoa que gosta de coisas grandes,
que você seja essa pessoa, ou se você gosta de coisas minimalistas, que você seja essa pessoa, desde que você comunique de verdade quem você é. É lindo. Você só precisa entender que a imagem é a tradução da tua identidade, é a expressão da tua identidade. É como você vai mostrar isso por meio da tua imagem. Claro que existem profissionais que nos ajudam a nos fazer nos ver com mais valor. E isso é um dos pontos importantes de um bom profissional. Você talvez olhe e fala assim, ah não, eu nunca usaria uma roupa nesse estilo da Aline, ou não teria o cabelo desse jeito. Mas você já testou se olhar? Porque muitas vezes tem pessoas que elas têm uma autoestima tão baixa, elas têm uma percepção tão ruim de si mesmas, que elas não conseguem se ver belas, investindo melhor numa imagem diferente, numa roupa diferente. Entende? Tudo isso é fruto da tua autoimagem, da tua identidade. E se você sabe quem você é, você não precisa provar com a bolsa cara, com a foto do feed, com o que aparece, né? Que parece ali ser uma mulher bem-sucedida. Se você sabe quem você é, você vai conseguir transmitir isso, construir os elementos, criar a percepção certa no cliente, claro, com um objetivo. Quando você olha uma marca corporativa, um posicionamento de uma marca, essa marca, ela tem como objetivo principal, quando fala de branding, de posicionamento, não só se parecer com aquele público que eu quero atrair, mas principalmente entender quais são as crenças, quais são os valores, as emoções que eu quero evocar nessas pessoas. E tudo isso, claro, tem vários elementos que muitos profissionais estudam e ancoram para te orientar a construir isso com a identidade da sua marca, do teu propósito. Mas entenda, a tua mensagem, o teu poder de transformação na vida dessa pessoa tem que ser o principal. Eu gosto muito de dar o exemplo, né, nos treinamentos que eu dou, quando eu falo de marca, da Red Bull. Por quê? A Red Bull, né, é uma marca corporativa. E o que você pensa quando fala em Red Bull? Te dá asas. Por quê? O que você associa com Red Bull? Esportes radicais, liberdade. Porque a marca, ela evocou esses valores. Ela evocou essas crenças desse público. Existe uma identidade naquela marca. E porque a imagem, ela traduz a comunicação, a mensagem, as crenças, toda a ideia. Gente, eu tô falando de um energético, de um produto. Entende? Então, o teu serviço, a tua mentoria, o teu acompanhamento, o teu trabalho, ele tem que evocar emoções, crenças, sentimentos, ele tem que ter alma com o teu aluno, com o teu cliente. E a sua imagem tem que o quê? Traduzir o que você vai entregar para essa pessoa. Então não inverta a ordem. Não acha que você vai ser mais uma aí, botando a imagem, a roupa ficando igual a todo mundo. Porque se não faz parte da tua essência, essas pessoas vão perceber. Gente, verdade tem cheiro. Verdade tem cheiro, as pessoas vão sentir o teu cheiro por meio da tua imagem, por meio do teu posicionamento. Imagina que é como um perfume, sabe? As pessoas sentem o cheiro de quem é íntegro, de quem é honesto, de quem... As pessoas percebem. As pessoas percebem o cheiro da mentira, o cheiro da incoerência, o cheiro da... Sabe, alguma coisa não conecta, alguma coisa não combina, alguma coisa ali não faz sentido. A percepção humana é poderosa. Nós somos seres emocionais. A gente consegue, nas entrelinhas, no inconsciente... Existem elementos inconscientes que nem você percebe, em que você fala, cara, não sei, não me conectou, não bateu, não gostei. Ou você olha e fala, gostei, eu me conectei, não sei o que tem, não sei porquê, eu gostei daquela pessoa. Entende? Nós somos seres emocionais, relacionais. Então, acredita em quem você é. Eu quero que você olhe para você com outro olhar. Não com a imagem que você tem que transmitir, mas qual é a tua mensagem? Qual é o teu propósito com o teu trabalho? Com a tua mentoria, com o teu acompanhamento, com o teu produto, com o teu serviço? De verdade, pensa aí. Eu quero te fazer um convite. Que você olhe para o teu espelho. Fica na frente de um espelho. Olha para você, olha para o teu feed do Instagram, olha para o teu branding e se pergunta o quanto disso comunica quem você é. O quanto o teu feed, o teu branding, o quanto você, a tua imagem, comunica de fato quem você é de verdade. E o quanto tenta provar aquilo que você ainda não acredita sobre você mesma. Não caia na armadilha de parecer mais uma. Você, homem, não caia na armadilha de parecer mais um. Se é aqueles caras que ficam andando com roupa parecendo um velho e fumando charuto.
Desculpa, tá, gente? Tem vários caras jovens com 36 anos, 30 e poucos anos, usando aquelas roupas lá, aqueles blazers que tudo bem, são bonitos, alinhados, né? Aqueles ternos lá, aquelas roupas, sabe, com charuto, com aquela cara de velho. Tudo bem, fica alinhado para alguns que realmente têm aquela identidade. Eu, particularmente, não gosto. E por quê? Eu tô vendo um monte de homem fazendo isso igual. Fica tipo um monte de homem igual, como se isso fosse super legal. Cadê a identidade desses caras, sabe? É a mesma coisa para homem e para mulher. Então a gente precisa realmente olhar pra gente. Eu quero trazer para vocês as nossas famosas frases de final do nosso podcast. A primeira dela, aquela frase de impacto para você refletir, certo? Refinamento de verdade não impressiona, posiciona. Então o refinamento da tua imagem de verdade, ele vai posicionar você. Por isso que você precisa se vestir de verdade. Outra frase, pare de usar a sua imagem como muleta, comece a usar como a sua mensagem. Isso é poderoso, né? Use como a sua mensagem a sua imagem faz parte da sua mensagem. Lembre disso. Vamos para a terceira frase? A estética serve à sua identidade e não ao seu ego. Anota isso daí. A estética serve à sua identidade e não ao seu ego. E o que eu tô querendo dizer com isso? Porque você precisa olhar para a tua identidade, para os elementos que você pode utilizar de estética para transmitir quem você de fato é. E não para alimentar o ego, para querer ser importante, para querer mostrar para os outros aquilo que você não é, para querer ter valor pessoal por meio da imagem, do resultado financeiro que as pessoas acham de você. Pense nisso. A gente tem a outra frase, sua aparência deve comunicar quem você é e não o que você quer provar. Você não precisa parecer rica, precisa parecer merecedora, precisa parecer coerente. Você não precisa parecer rica, você precisa parecer coerente. Lembre sempre disso. Você precisa parecer coerente com a sua mensagem, com a tua entrega, com a tua promessa. Ponto. É isso. Não é sobre parecer rica, certo? Tá entendido isso, gente? O nosso aprendizado na marra é que você não nasceu para parecer perfeita. Você nasceu para parecer com Cristo, para parecer com seu Criador, para viver e ser a imagem e semelhança do Criador e para cumprir um propósito nessa terra, para cumprir a tua missão nesse lugar. Seja com o teu trabalho, com o teu serviço, com a tua mensagem, seja dentro da tua casa, com os teus familiares, seja com o que você faça no seu trabalho hoje, faça bem feito, se posicione bem. Eu não estou falando aqui só para infoprodutores ou quem se posiciona no Instagram, mas se você trabalha para uma outra empresa, presta serviço para alguém, a maneira como você se comunica com o seu cliente, a maneira como você se comunica com seus colegas de trabalho, isso tudo te posiciona. E isso precisa trazer a tua essência e a tua verdade. Eu espero que eu tenha conseguido tocar na tua alma hoje, que você reflita sobre isso, carregue para dentro de você, aplique e me conta aqui nos comentários, tá? Deixa sua mensagem aqui, me conta se fez sentido para você, se você de fato entendeu, se você, sabe, se abriu a sua cabeça em algum aspecto, me conta para eu saber aqui nos comentários e deixa aquele like, tá? Quem é do YouTube, lembra de fazer isso, ajuda muito a gente a poder entregar o nosso conteúdo e compartilha, né, com pessoas que você entende que precisam ouvir isso, que sabe, que você falou, cara, eu lembrei de fulano, eu acho que ela precisa ouvir isso. Compartilha com essa pessoa, seja o link do Spotify, seja o link do YouTube, eu não tenho dúvida que vai impactar, ajudar muitas pessoas. E antes de qualquer coisa, antes de dar o tchau final, lembrem, tá? A gente tem uma comunidade, que é a comunidade Posicionamento e Propósito. E lá eu tenho uma ferramenta de posicionamento, um presente para te dar no Notion, bem bacana, bem completo. Se você quiser ter acesso, o link está na descrição, basta você clicar, entrar na comunidade, que o link vai estar lá para você receber sua ferramenta. E também porque nesse grupo, nessa comunidade, não é um grupo, tá, com um monte de mensagem, tá, gente? É uma comunidade de avisos e lá eu vou estar jogando mais conteúdo, mais ferramenta, conversando com vocês, enfim. Vou estar trazendo muito conteúdo de valor lá e eu não tenho dúvidas que vai ajudar muito a tua jornada, nossa jornada juntas aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!